Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você terá poder. Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra você? Já passou por momentos em que parecia que tudo ao redor se levantava com força para tentar te derrubar? Talvez não fossem apenas pessoas, mas circunstâncias inesperadas, notícias que chegaram de repente, palavras que feriram profundamente, ou até mesmo aqueles pensamentos silenciosos que surgem no meio da noite e tentam te convencer de que você não vai conseguir. Situações que nos fazem sentir pequenos diante de algo muito maior, como se estivéssemos lutando uma guerra sozinhos. É nessa hora que muitos se perguntam: será que algum dia vou vencer essa batalha? Será que essa luta tem fim? Será que vou aguentar? Essas perguntas são reais, ecoam na mente de milhares de pessoas todos os dias. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender por que tantas armas parecem ser preparadas contra você. Mas existe uma promessa antiga, eterna, que atravessou gerações para chegar até você hoje. Uma palavra tão poderosa que tem o poder de virar sua chave mental, mudar sua postura diante das batalhas e reacender uma chama de esperança que talvez estivesse apagada. A promessa está registrada em Isaías 54:17, e ela declara: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Preste atenção em cada detalhe dessa declaração. Deus não disse que você não enfrentaria lutas. Ele não disse que não existiriam armas sendo preparadas contra você. Pelo contrário, o próprio versículo confirma que as armas serão forjadas, que inimigos se levantarão, que planos ocultos serão traçados. Mas aqui está a revelação. Nenhuma delas terá poder de destruir você. Nenhuma delas terá sucesso em anular o que Deus já escreveu para a sua vida. E por que isso é tão impactante? Porque todos nós sabemos o quanto é doloroso enfrentar ataques que não esperamos. Palavras maldosas, injustiças, decepções, situações que fogem do nosso controle. É nesse terreno de dor que a promessa de Isaías se torna um escudo. Ela não apenas conforta, ela garante vitória. Hoje, você vai mergulhar comigo nessa verdade. Vamos olhar de perto o que significa ter um Deus que já decretou a sua vitória antes mesmo da luta começar. Vamos compreender por que Ele permite que as armas sejam preparadas e, ao mesmo tempo, assegura que nenhuma delas prosperará. Você vai perceber que essa não é apenas uma mensagem bonita para te animar, mas uma chave espiritual que, se você tomar posse, vai mudar radicalmente a forma como encara as batalhas da vida. E eu quero que você ouça isso com atenção. Talvez você tenha chegado até este vídeo por acaso, ou talvez porque alguém compartilhou com você. Mas nada é coincidência. Essa palavra é para você, para o momento exato em que você está vivendo. Não importa se você está enfrentando problemas familiares, pressões financeiras, crises emocionais ou até mesmo lutas internas que ninguém conhece. Hoje, essa promessa vai encontrar espaço no seu coração e você vai sair daqui diferente de como chegou. Porque quando Deus fala, Ele não fala para confortar temporariamente, Ele fala para transformar. E o que você vai ouvir agora não é apenas sobre um versículo antigo, mas sobre uma verdade viva que continua agindo com poder. Nenhuma arma preparada contra você terá poder. Essa é a sentença que o céu já decretou, e é sobre isso que vamos falar. Então, permaneça até o fim desta mensagem, porque no decorrer desse vídeo você vai perceber que as batalhas não são sinais de derrota, mas cenários para que a fidelidade de Deus se manifeste. E no ápice desta palavra, você vai entender que aquilo que parecia o seu fim é, na verdade, o início de um novo tempo de vitória. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos que algo estava sendo preparado contra nós. Às vezes, não são armas visíveis, não são espadas ou lanças como nos tempos antigos, mas são armas emocionais,
palavras afiadas, acusações injustas, comentários carregados de inveja e até pensamentos negativos que parecem ser disparados direto na nossa mente. Você já percebeu como uma única palavra pode mudar o seu dia inteiro? Basta alguém lançar uma frase dura, uma crítica maldosa, e de repente a confiança desaparece, a insegurança cresce e a mente começa a criar batalhas que antes não existiam. Isso é uma arma forjada. A Bíblia não ignora essa realidade. Isaías 54:17 não diz que nunca existiriam ataques. Pelo contrário, a própria expressão arma forjada já nos mostra que o inimigo trabalha, fabrica, planeja. Armas são produzidas em silêncio, em lugares escondidos, mas sempre com um propósito: ferir, derrubar, destruir. No mundo espiritual, isso acontece diariamente, mas também no mundo físico, nos relacionamentos, nas situações de trabalho, nas finanças. Muitas vezes enfrentamos um ambiente hostil e não entendemos o porquê. É nesse ponto que a palavra de Deus nos traz clareza. Talvez você esteja em uma fase em que sente que está sendo observado, como se pessoas estivessem esperando a sua queda. Elas podem até sorrir diante de você, mas no íntimo se alegram quando algo não dá certo na sua vida. Essas atitudes, esses sentimentos, essas movimentações invisíveis são armas sendo preparadas. E a dor que sentimos não é só externa, ela se torna interna, porque a mente começa a acreditar que realmente não somos capazes, que realmente não somos suficientes. Esse é o verdadeiro poder das armas forjadas: entrar no coração e gerar raízes de medo, rejeição e fracasso. Agora pense nos desafios cotidianos. Uma porta de emprego que se fecha, uma traição inesperada, uma doença que surge sem aviso, um projeto que parecia promissor e desmorona de repente. Não são apenas coincidências. Muitas vezes são ataques invisíveis, armas preparadas com o intuito de roubar a sua paz. A palavra forjada também nos lembra de algo trabalhado, lapidado, feito com intenção. Nada disso é por acaso. Por isso, a promessa de Isaías é tão poderosa. Mesmo que a arma seja planejada, arquitetada nos mínimos detalhes, ela não terá êxito contra você. É importante entender também que essas armas não vêm apenas de fora. Muitas vezes, elas são fabricadas dentro de nós mesmos. São pensamentos de autossabotagem, palavras negativas que repetimos diariamente sem perceber, declarações de fracasso que lançamos sem medir o peso espiritual. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim. Essas frases, quando repetidas, se tornam armas poderosas contra a nossa própria alma. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa lutar com espadas quando consegue nos convencer a lutar contra nós mesmos. Mas há uma verdade que muda tudo. Se você está passando por isso, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos de armas sendo preparadas, de ataques disfarçados, de vozes contrárias. Essa realidade une todas as pessoas e é justamente aí que surge o poder da promessa de Isaías. A identificação com essa dor é universal. Você pode estar em qualquer parte do mundo, em qualquer realidade, e ainda assim compreender a força dessa palavra. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa promessa não é apenas para o passado, não é apenas para os profetas ou reis de Israel. É para hoje, é para o momento que você está vivendo. E é nesse ponto que precisamos aprender a enxergar os problemas de forma espiritual e não apenas natural. Porque quando entendemos que a vida é também uma batalha invisível, conseguimos valorizar a força dessa promessa. E talvez você já esteja cansado de lutar. Talvez as armas contra você já estejam tão frequentes que você se acostumou com elas. Mas é aqui que o Espírito Santo nos lembra.
As armas podem até ser fabricadas, mas não têm autorização divina para prosperar. Você pode até sentir o impacto da luta, mas não será destruído por ela. Você pode até ouvir as vozes de acusação, mas elas não terão a última palavra sobre a sua vida. Imagine por um momento como seria viver sem a proteção dessa promessa. Pense em quantas vezes, se dependesse apenas das suas forças, você já teria sucumbido. A verdade é que, sem a cobertura de Deus, as armas forjadas contra nós teriam destruído muito mais do que apenas circunstâncias externas. Teriam roubado a nossa identidade, a nossa esperança, a nossa capacidade de sonhar. A tensão está justamente nisso. As armas não param de ser forjadas. Elas surgem todos os dias, em diferentes áreas da vida. E se não estivermos atentos, damos a elas o poder de prosperar. É como uma rachadura em uma parede. No começo parece pequena, quase insignificante. Mas se deixada sem reparo, a água da chuva vai penetrando, o vento vai ampliando e em pouco tempo a estrutura inteira pode ruir. Assim funciona a ação das armas espirituais. Entram discretamente, mas com o tempo destroem tudo ao redor. Quantas pessoas já desistiram de casamentos por causa de palavras lançadas como flechas envenenadas? Quantos jovens abandonaram seus sonhos porque ouviram alguém dizer que não eram capazes? Quantos projetos nunca saíram do papel porque a mente já estava saturada de pensamentos de derrota? Essas são consequências diretas de quando as armas encontram espaço para agir. A tensão aumenta quando entendemos que não estamos apenas diante de lutas visíveis. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que, por trás das situações que enfrentamos, existem forças espirituais trabalhando contra nós. Quando uma palavra de acusação chega até você, não é apenas a voz daquela pessoa, existe uma intenção por trás. Quando uma porta se fecha de forma inexplicável, não é apenas coincidência. Há uma resistência invisível tentando impedir o seu avanço. E se você ignorar isso, a vida se torna um peso insuportável, porque começamos a interpretar tudo como falha pessoal. Achamos que não somos bons o suficiente, que estamos sempre errados, que não temos valor. Esse é o terreno fértil para a arma prosperar. O inimigo não precisa te derrubar fisicamente se consegue te convencer de que você já perdeu espiritualmente. A tensão é real, porque os frutos de uma arma que prospera são devastadores. A ansiedade cresce, o medo paralisa, a amargura cria raízes profundas. Pessoas passam a viver uma vida inteira sem esperança, apenas reagindo aos ataques. Elas perdem a capacidade de acreditar que algo pode mudar. E o mais perigoso é que, nesse estado, elas não apenas deixam de avançar, mas também começam a acreditar que o plano de Deus para suas vidas não se cumprirá. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez as armas lançadas contra você já tenham atingido áreas importantes, suas finanças, sua família, sua saúde emocional. Talvez você sinta que já não tem forças para lutar. A tensão é esse espaço entre o ataque e a promessa, entre a dor que é real e a fé que precisa ser firme. É nesse intervalo que a batalha mais difícil acontece, a batalha da mente e do coração. O profeta Isaías descreve uma realidade clara. As armas são forjadas. Não é uma questão de se, mas de quando. Essa certeza aumenta a pressão, porque sabemos que elas virão. Mas é justamente aí que o texto bíblico se torna revolucionário. Porque ainda que a arma exista, ela não terá poder de destruir você. A tensão, então, não é apenas sentir o peso das lutas, mas aprender a permanecer firme enquanto a promessa ainda não se cumpre em plenitude. E o que acontece quando esquecemos disso? As consequências podem ser ainda maiores. Pessoas que abandonam a fé,
que mergulham em vícios, que se perdem em relacionamentos tóxicos, tudo porque acreditaram que a arma prosperou. O inimigo vence quando acreditamos em suas mentiras. É isso que torna a tensão tão perigosa. Ela nos leva a acreditar em realidades que não foram decretadas por Deus. Por isso, precisamos entender que viver nesse mundo sem a consciência dessa promessa é como caminhar em campo minado. Qualquer passo em falso pode nos fazer acreditar que estamos derrotados. Mas é exatamente nesse cenário de pressão, dor e aparente derrota que Deus se manifesta com poder. A tensão revela a nossa limitação, mas também prepara o terreno para que a promessa se torne ainda mais gloriosa quando é cumprida. Até aqui falamos sobre o peso das armas forjadas, sobre a dor que elas causam e sobre as consequências de deixá-las prosperar. Mas Isaías 54:17 nos apresenta uma promessa que muda completamente o cenário. É como se estivéssemos diante de uma batalha prestes a ser perdida, e de repente uma trombeta soasse anunciando que o rei entrou no campo de guerra. O ponto de virada acontece quando entendemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que já decretou vitória antes mesmo da luta começar. A palavra-chave desse versículo é nenhuma, não é algumas, não é a maioria, não é quase todas, é nenhuma arma. Essa abrangência absoluta nos mostra o poder da promessa. Não importa se a arma é emocional, espiritual, financeira ou relacional. Não importa se foi forjada por alguém próximo ou por desconhecidos. Não importa se foi planejada ontem ou há anos. Nenhuma delas terá sucesso contra você. Esse é o decreto divino, e é aqui que a nossa perspectiva muda. Até então, olhamos para as armas e nos sentimos pequenos, frágeis, vulneráveis. Mas quando recebemos essa palavra como verdade, entendemos que não estamos desprotegidos. Existe um escudo espiritual invisível, mas real, que nos guarda de toda tentativa de destruição. Esse escudo não é fruto de técnicas humanas ou de estratégias psicológicas. Ele vem do próprio Deus, que vela pela sua palavra para cumpri-la. O ponto de virada também está em perceber que a promessa não anula a existência da luta, mas redefine o resultado dela. Deus não disse que não haveria tentativas de ataque. Ele disse que essas tentativas não prosperariam. Isso significa que sim, você pode ser ferido, pode ser confrontado, pode até sentir a pressão das batalhas. Mas no fim, você permanecerá de pé. O ataque pode até te atrasar, mas não poderá te impedir de chegar ao destino. A flecha pode até ser lançada, mas não atingirá o alvo que foi planejado. Veja como isso muda tudo. Se você acreditava que a luta era sinal de derrota, agora entende que ela é apenas o cenário onde Deus mostrará a sua fidelidade. Se você pensava que as palavras contrárias determinariam a sua história, agora descobre que quem escreve o último capítulo é o Senhor. O ponto de virada é justamente essa mudança de mentalidade. É deixar de ver-se como vítima das circunstâncias e começar a se enxergar como herdeiro de uma promessa inabalável. É nesse momento que o coração se enche de esperança, porque você passa a compreender que a promessa de Isaías não é uma metáfora distante, mas uma declaração prática para a sua vida hoje. Quando você acorda e lembra que nenhuma arma prosperará, você encara o dia de outra forma. Quando ouve palavras de acusação, você já não se abala como antes, porque sabe que elas não têm poder contra você. Quando os problemas financeiros surgem, você entende que não é o fim, mas apenas mais uma arma que não terá êxito. O ponto de virada também nos ensina algo essencial. Confiar em Deus é o que ativa essa promessa. Não se trata de uma superstição. Não é repetir o versículo como uma fórmula mágica. É acreditar profundamente que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele é fiel para cumpri-la. Essa confiança gera uma postura diferente. Você não anda mais curvado pelo peso das lutas, mas ereto pela certeza da vitória.
Você não responde mais ao ódio com ódio, mas com a convicção de que o mal não terá êxito contra você. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei que essa promessa é para mim? A resposta é simples, porque ela foi escrita para o povo de Deus, e em Cristo você foi enxertado nessa aliança. Se você crê, então essa palavra é também sua herança. O ponto de virada, portanto, não é apenas um momento na narrativa. É uma decisão interior de se posicionar sobre a promessa de Deus e rejeitar o poder das armas que o inimigo tenta levantar. Toda promessa de Deus carrega em si uma base sólida. Ele não fala por acaso, não lança palavras ao vento. Sempre que o Senhor libera uma declaração, Ele a sustenta com provas, confirmações e testemunhos que atravessam a história. Isaías 54:17. Não é uma frase isolada, é um eco de toda a narrativa bíblica, repleta de exemplos onde armas foram forjadas, mas nenhuma prosperou. Olhe para a vida de José. Ele foi alvo de inveja, vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e jogado em uma prisão. Tudo parecia sinal de que a arma tinha vencido. Humanamente falando, não havia saída. Mas no tempo certo, Deus transformou o cativeiro em trampolim. O que parecia derrota se tornou cenário de honra. A prova está aí. A arma foi forjada, mas não prosperou. Considere também a história de Moisés diante do faraó. O Egito tinha a força, o exército, a estratégia. Israel não tinha armas, não tinha exércitos preparados, não tinha fortificações. Se dependesse da lógica humana, a nação seria esmagada. Mas a mão poderosa de Deus se levantou. O mar se abriu, o povo passou e o inimigo foi derrotado. A confirmação é clara. Quando Deus decreta vitória, nenhuma força contrária tem poder para impedir. E que dizer de Davi e Golias? O gigante era a arma perfeita, treinado, armado, experiente. Davi, por outro lado, era jovem, sem armadura, sem espada. Mas bastou uma pedra nas mãos de alguém que confiava em Deus para derrubar aquilo que parecia invencível. Mais uma vez, a Bíblia confirma que não é o tamanho da arma que define a batalha, mas o poder de quem luta ao nosso lado. O próprio Jesus é a maior prova dessa promessa. O inimigo pensou ter vencido quando ele foi crucificado. A cruz parecia ser a arma definitiva, o fim da esperança. Mas ao terceiro dia, a morte foi vencida, e a ressurreição confirmou de forma eterna que nenhuma arma pode prosperar contra os planos de Deus. O que parecia derrota se transformou na maior vitória da história. Essas histórias não são apenas registros antigos, são confirmações vivas de que o Deus de ontem é o mesmo hoje. Ele não mudou. A fidelidade dele não expirou com o tempo. Se ele cumpriu a promessa antes, ele cumprirá agora. E talvez você já tenha vivido isso em sua própria vida, mesmo sem perceber. Pense em momentos em que tudo parecia perdido e, de repente, uma solução inesperada surgiu. Lembre-se de portas que se abriram quando não havia saída, de situações que se reverteram quando você já não tinha forças. Isso também é prova e confirmação de que a promessa é real. Deus nos dá essas evidências porque Ele sabe como o coração humano é suscetível ao medo. Ele não apenas declara, Ele mostra. Ele não apenas promete, Ele cumpre. Por isso, a fé não é cega. Ela se apoia em fatos, em testemunhos, em uma história inteira que comprova a fidelidade divina. E não se trata apenas de olhar para a Bíblia. Olhe ao redor. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que venceram situações impossíveis? Quantos relatos de curas, de restaurações, de livramentos que não podem ser explicados pela lógica humana? Cada história dessas é uma confirmação viva de que Isaías 54:17 não é teoria, mas prática. A prova e a confirmação também estão dentro de nós.
O Espírito Santo constantemente nos lembra de que somos guardados. Ele sussurra em nosso interior que, apesar das batalhas, não estamos sozinhos. Quando a mente grita derrota, o Espírito testemunha vitória. Quando o mundo declara fim, ele afirma recomeço. Essa voz interior é a confirmação diária da promessa. E por que é tão importante reconhecer essas provas? Porque em momentos de guerra, a memória é a nossa arma mais poderosa. Quando você lembra das vezes em que Deus te livrou, sua fé se fortalece. Quando você recorda que já enfrentou lutas e sobreviveu, você entende que essa também não será a sua derrota. O inimigo tenta nos fazer esquecer, mas a prova está na nossa história. Por isso, não basta apenas ouvir essa promessa. É preciso anotar, guardar, repetir e lembrar. Porque toda vez que uma nova arma se levantar, você terá provas suficientes para declarar: se Deus já fez antes, Ele fará de novo. Se Ele me sustentou ontem, Ele me sustentará hoje. E se Ele prometeu, eu já posso descansar, porque nenhuma arma terá êxito contra mim. Chegamos ao ponto mais alto desta mensagem. Até aqui, entendemos o contexto, vimos a tensão, identificamos as consequências e já enxergamos provas e confirmações. Mas agora é hora de receber a revelação que transforma tudo. O clímax não é apenas uma promessa distante, mas uma declaração viva. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Pare por um instante e deixe essa frase ecoar no coração. Nenhuma arma, nenhuma palavra, nenhuma acusação, nenhum plano secreto, nenhum ataque espiritual, nenhum levante de pessoas contra você, nenhuma injustiça, nenhuma maldição, nenhuma. Essa é a força do decreto de Deus. Ele não deixa espaço para exceções. A sentença é absoluta, irrevogável e eterna. E aqui está o impacto. As armas podem até ser fabricadas. Você pode até ouvir o barulho do ferro sendo moldado. Pode até sentir o calor do fogo em que as flechas são preparadas. Pode até ver as estratégias sendo arquitetadas. Mas no momento em que tentarem atingir você, algo sobrenatural acontece. É como se uma mão invisível interceptasse cada ataque antes que tivesse efeito. Porque o céu já determinou que você não será derrotado. Imagine um escudo celestial ao seu redor. Não um escudo humano, frágil, que pode se romper, mas uma barreira espiritual levantada pelo próprio Deus. Por trás desse escudo, você pode até ouvir os ataques, pode até sentir o vento das flechas passando perto, mas nenhuma delas encontra alvo em você. Essa é a cena que Isaías 54:17 desenha. A guerra acontece, mas o resultado já está decidido. E aqui está o segredo. Quando você se apropria dessa promessa, a sua postura muda. Você não encara mais as batalhas como quem está desesperado, mas como quem já sabe o final da história. Você não olha para as armas como ameaça, mas como oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. Isso gera coragem, isso gera confiança, isso gera paz no meio da guerra. Esse é o ápice. O medo perde o poder. O que antes te paralisava, agora se torna apenas um cenário para Deus mostrar a sua glória. O que antes parecia sentença de derrota, agora se revela como palco de vitória. E você entende que não é por causa da sua força, não é porque você sabe se defender, mas porque o próprio Deus declarou que nenhuma arma terá sucesso contra você. É como se o céu estivesse assinando um documento a seu respeito, com letras claras e firmes. Vitória decretada. Não importa quem se levante, não importa o que digam, não importa quantas vezes tentem. O decreto é maior que a arma. O clímax dessa mensagem é entender que a sua vida está guardada nas mãos do Todo-Poderoso. E talvez agora, nesse exato momento, você sinta o peso de armas sendo lançadas contra você. Talvez palavras de condenação, talvez pressões financeiras, talvez enfermidades. Mas o Espírito Santo te lembra, nenhuma delas terá êxito.
Elas podem até ser reais, podem até causar medo, mas não terão poder de destruir o que Deus construiu em você. Receba essa revelação como quem recebe uma sentença de libertação em um tribunal. É como ouvir o juiz bater o martelo e declarar: está livre, está protegido, está guardado. Essa é a força de Isaías 54:17. É o clímax da promessa. É o ponto em que você se levanta e declara: eu não serei mais escravo do medo, eu não viverei mais paralisado, eu não darei mais poder às armas que tentam me derrubar. Eu já tenho vitória, porque o meu Deus já decretou a minha vitória. Esse é o momento em que a atmosfera muda. O clímax não está apenas em palavras bonitas, mas no impacto espiritual que essa verdade traz. Quem crê nela não permanece o mesmo. Quem recebe essa promessa no coração não volta atrás, porque a partir de agora, toda vez que uma arma for levantada, você lembrará: ela não prosperará. Depois de tudo o que vimos até aqui, precisamos guardar uma verdade inegociável. As armas podem até ser forjadas, mas não terão poder contra você. Essa é a essência de Isaías 54:17. Essa promessa não é um enfeite bíblico, não é um consolo poético. É um decreto do céu sobre a sua vida. Um decreto que não pode ser revogado, porque foi escrito pelo próprio Deus. Olhe para trás e veja quantas vezes você já enfrentou armas que poderiam ter te destruído. Talvez tenham sido palavras lançadas contra o seu caráter. Talvez tenham sido problemas financeiros que poderiam ter arruinado sua casa. Talvez tenha sido uma enfermidade, um diagnóstico que tentou roubar sua esperança. Talvez tenha sido uma traição, uma acusação injusta, um peso emocional que parecia insuportável. Mas apesar de tudo isso, você está aqui. Você não caiu, não foi destruído, não foi anulado. Isso é prova de que a promessa já está em ação na sua vida. E é aqui que precisamos entender algo poderoso. Se Deus já te sustentou até aqui, Ele continuará sustentando. Se as armas anteriores não prosperaram, as próximas também não prosperarão. O inimigo pode até repetir as tentativas, mas nunca terá o poder de mudar o que já está escrito. A vitória sobre a sua vida já foi assinada. Por isso, não viva mais com medo do que podem preparar contra você. Não tema as palavras, as críticas, os julgamentos. Não tema os bastidores que você não vê. Não tema as forças espirituais que se levantam contra o propósito de Deus, porque todas elas, sem exceção, estão debaixo da autoridade do Senhor. Ele é o juiz supremo e a sentença já foi dada. Nenhuma arma prosperará. E essa conclusão precisa gerar em você uma decisão prática. Viver pela promessa e não pela circunstância. Quando você olha para o que está acontecendo, pode até parecer que a arma está vencendo. Mas quando você olha para a promessa, percebe que o fim já está decretado. Essa é a diferença entre viver pela fé e viver pelo medo. E aqui vai o chamado para você. Escolha avançar. Não pare diante das armas que se levantam. Não recue diante dos ataques. Levante-se em fé e declare com a sua boca aquilo que já está escrito. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Repita essa frase quantas vezes forem necessárias, até que sua mente, seu coração e seu espírito estejam cheios dessa convicção. Agora, eu quero falar diretamente com você que acompanhou até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você, não guarde isso só para si. Este canal existe para espalhar luz, esperança e direção. Quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, quando você comenta, não é apenas um gesto simples. É uma forma de fazer essa palavra chegar a milhares de outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Então eu te convido, inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative o sininho, porque todos os dias temos mensagens que fortalecem a fé e trazem encorajamento para a sua caminhada.
Deixe o seu like, porque isso faz com que o YouTube leve essa mensagem para muito mais pessoas. E, principalmente, escreva aqui nos comentários: eu escolho avançar. Esse é o seu ato de fé, a sua declaração pública de que você não será paralisado pelas armas, mas seguirá adiante confiando na promessa de Deus. Essa não é apenas mais uma frase, é um selo espiritual. Quando você escreve isso, está colocando sua fé em ação, está registrando diante do céu e da terra que você escolhe a vitória e não a derrota, a confiança e não o medo, o avanço e não o retrocesso. Que essa palavra permaneça viva no seu coração. Quando as armas surgirem, e elas vão surgir, lembre-se, você não está sozinho. Existe um decreto que o cobre, e esse decreto é mais forte do que qualquer força contrária. O mesmo Deus que disse isso através do profeta Isaías é o Deus que vela pela sua vida hoje. E lembre-se sempre, nenhuma arma forjada contra você terá poder. Essa é a sua herança, essa é a sua vitória, esse é o seu destino em Deus.